Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você conhece, que você respeita, pessoal. Dando continuidade nas funções orgânicas, hoje é a vez do ácido carboxílico, uma função orgânica oxigenada extremamente importante. E o teacher colocou aqui, ó, presença de carboxila na extremidade da cadeia. Lembrando que sempre quando eu me refiro a essa carboxila, isso aqui na verdade é uma junção de carbonila mais hidroxila. Então ficaria algo parecido com isso. Eu coloquei uma cadeia simples com 3 átomos de carbono e essa carboxila seria carbonila mais hidroxila. Então, para caracterizar um ácido carboxílico, a gente observa essa carboxila na extremidade da cadeia, moçada. Belezinha? Tamo junto? Então, eu posso pensar nessa situação. Se eu me refiro a um ácido carboxílico, essa substância que o teacher representou como o ácido acético presente no vinagre aí, com uma concentração que pode oscilar entre 6 e 10% do vinagre, eu vou pensar assim, moçada, isso aqui em meio aquoso, o H+ do ácido, ele sai do ácido e vai para a água. Então, isso aqui forma o íon hidrônio, que é o H3O+, e o ânion acetato, que é o CH3, O, Convém ressaltar que esse H+, ele vem necessariamente da hidroxila. Por que, teacher? Porque nessa região existe uma elevada diferença de eletronegatividade. Agora, se eu observo quando eu tenho hidrogênio ligado ao carbono, a diferença de eletronegatividade é praticamente nula. Ou seja, esse H+, ele nunca vai sair do carbono e sempre da hidroxila, o OH, devido à elevada diferença de eletronegatividade, moçada. Quando eu me refiro à nomenclatura substitutiva, é a nomenclatura recomendada pela IUPAC. Eu vou continuar com aquela mesma ideia. Eu vou utilizar o prefixo que a gente conhece, o infixo que a gente conhece e o sufixo utiliza a terminação oico. Olha esse primeiro exemplo, moçada. Eu identifico a presença do ácido carboxílico porque eu observo a carboxila na extremidade da cadeia. Então, essa nomenclatura ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui ácido, um átomo de carbono é MET, ligações simples, ácido carboxílico oico, é o famoso ácido metanoico, ou conhecido por aí como ácido fórmico. Convém ressaltar que esse ácido fórmico ele é liberado pelas formigas para adquirir a localização. Ai, teacher, é verdade que quando eu passo o dedinho eu estou tirando o ácido fórmico e as formigas, de maneira geral, elas meio que vai dar uma leve pane no GPS de cada formiguinha? Exatamente. Olha o segundo exemplo, pessoal.
Eu penso aqui, ó, ácido carboxílico, evidentemente, o carbono de número 1 é o carbono presente na função desse ácido carboxílico. Eu tenho 2 átomos de carbono, então isso aqui ficaria ácido, 2 átomos de carbono é ET, ligações simples. Muito bem, isso é um ácido carboxílico, termina com oico. Esse ácido etanóico, como o teacher já mencionou, ele é conhecido também como ácido acético. É o que origina a acidez do vinagre, moçada. Beleza? Olha o terceiro exemplo. Identificamos a presença de um ácido carboxílico. Vamos numerar esta cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho 5 átomos de carbono, isso aqui ficaria assim, ó, ácido pente. Observa que no carbono de número 2 nós temos uma insaturação, então seria pente 2 in. Ácido carboxílico termina em oico. Detalhe importante, eu não preciso identificar a função ácido carboxílico, porque ela irá aparecer sempre no carbono de número 1. Beleza? Olha esse próximo exemplo, ó. Chansky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui ficaria ácido, ordem alfabética, moçada. Observa que no carbono de número 4 eu tenho um etil, no carbono de número 3 eu tenho um metil. Então, ficaria ácido, ordem alfabética, 4 etil, 3 metil, 3 tracinho metil, tudo junto, porém começa com H, então vai ficar X, ligação simples, ácido carboxílico, oico. E aí, moçada, curtiram essa nomenclatura substitutiva? Convém ressaltar que esse ácido carboxílico, ele geralmente não possui um odor agradável. Um exemplo clássico é quando a pessoa transpira, o suor, a transpiração de maneira geral, ela não possui cheiro ruim, tudo bem? O problema é quando as bactérias elas se alimentam do suor e elas produzem alguns ácidos carboxílicos que de repente não vai ter aquele melhor aroma, pessoal. Olha a dica do teacher aí. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 exemplos. Vamos brincar aqui, moçada. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o famoso but. Ligações simples, hidrocarboneto, butano. Olha o segundo exemplo. 1, 2, 3, 3 átomos de carbono na cadeia principal. Eu observo aqui a presença de uma carbonila na extremidade da cadeia. Isso caracteriza um aldeído. O nome disso, então, seria prop. Aldeído termina com al, propanal. Observa no próximo exemplo, carbonila entre átomos de carbono. Isso aqui é uma cetona. E o nome dessa cetona seria propanona. A famosa propanona. Depois nós temos um álcool. Isso aqui seria o um ol. E por fim, o teacher citou quem?
um ácido carboxílico, 2 átomos de carbono na cadeia principal, seria o ácido etanoico. Combinado, moçada? Agora me ajuda. Esses 3 primeiros exemplos, observa que as massas molares, elas correspondem a 58 gramas por mol. E os 2 últimos exemplos, as massas molares são 60 gramas por mol. Então, convém ressaltar que essas massas molares são massas molares próximas, ok? O tipo de interação que eu tenho entre carbono e hidrogênio é do tipo dipolo induzido. Aqui eu já observo um dipolo permanente, um dipolo permanente, ok? E nessas 2 últimas, eu tenho ligação de hidrogênio aqui e ligação de hidrogênio aqui. Esse ácido etanoico, além da ligação de hidrogênio, a gente observa aqui, moçada, ó, um dipolo permanente. Combinado? Então, quando eu penso na temperatura de ebulição, eu sei que esse butano, temperatura ambiente, ele é um gás. A temperatura de ebulição desse composto vai ser menos 0,5 graus Celsius. O segundo exemplo, que seria o propanal, eu já tenho uma ligação de hidrogênio, essa cadeia ela possui 3 átomos de carbono, eu observo que a temperatura de ebulição é algo próximo de 49 graus Celsius. Lindos, lindas, quando eu comparo a propanona com o propanal, eu também tenho um dipolo permanente, a mesma massa molar, ou seja, a temperatura de ebulição vai ser algum valor próximo de 49. Se a gente pesquisa na literatura, isso aqui vai dar 56 graus Celsius. Moçadinha, ligação de hidrogênio das interações intermoleculares, das fracas, a gente costuma dizer que a ligação de hidrogênio é a interação mais forte das fracas. Então, a temperatura de ebulição desse composto, isso aqui vai ser algo próximo de 97 graus Celsius. Mesmo possuindo massas molares parecidas, quando eu passo para a ligação de hidrogênio, é notável um aumento da temperatura de ebulição. E o último exemplo, que é um ácido carboxílico, além de ter um dipolo permanente, o que predomina é a ligação de hidrogênio, essa temperatura de ebulição seria um valor próximo de 118 graus Celsius, pessoal. Aluninhos, muito bom estar com vocês, apesar da distância, estamos sempre juntos, pessoal.